O ar fresco da manhã era revigorante, com o cheiro das plantas recém-regadas se misturando ao orvalho que ainda se agarrava às folhas. Eu estava distraída, absorta no silêncio tranquilo do meu jardim, quando uma presença ao meu lado chamou minha atenção. Olhei para a esquerda e lá estava ele, meu vizinho Roberto, parado a poucos passos de distância. Ele não disse nada de imediato, mas seu olhar intenso parecia falar mais do que qualquer palavra. Roberto sempre teve uma postura confiante e descontraída, o tipo de pessoa que conquistava todos com um simples sorriso. Mas hoje havia algo diferente em sua expressão, um misto de hesitação e algo mais, um desejo velado. Bom dia, Roberto. Cumprimentei com um sorriso, tentando manter a normalidade, embora algo dentro de mim já tivesse sido tocado, um leve tremor na base do meu estômago que eu tentava ignorar. Bom dia, minha querida. Ele respondeu, a voz rouca, como se cada palavra carregasse um peso extra. Ele não era do tipo que se deixava abalar, mas naquele instante parecia lutar com alguma coisa que mantinha guardada, uma vulnerabilidade que raramente permitia que alguém visse. Depois de tantos anos de convivência pacífica, algo estava diferente entre nós. Preciso da sua ajuda com uma coisa, ele murmurou, desviando o show olhar, como se até dizer essas palavras fosse uma luta interna. Franzi o senho, surpresa e curiosa ao mesmo tempo. Claro, Roberto. O que você precisar, respondi sem hesitar, mas minha voz traía uma pontinha de nervosismo que ele pareceu captar imediatamente. Ele se aproximou um pouco mais, o espaço entre nós diminuindo lentamente. Era raro estar tão perto dele, a ponto de sentir o calor de seu corpo contra o meu próprio, um calor que parecia reverberar pela distância curta que restava. É um pedido um pouco incomum, ele admitiu, e sua expressão suavizou, seus olhos presos aos meus. Era como se houvesse um magnetismo incontrolável entre nós, algo que eu não sabia explicar, mas que me puxava em sua direção com uma força inesperada. Me conte, então, sussurrei, minha voz quase inaudível, tentando mascarar o tumulto de emoções que surgia em mim. Senti as bochechas esquentarem, mas não consegui desviar o olhar. Cada pequeno movimento dele, o jeito que ele umedeceu os lábios, o leve arquear de suas sobrancelhas, todos os gestos estavam carregados de uma intensidade que eu nunca havia percebido antes. Era como se, de repente, nossos anos de convivência tivessem se tornado uma base sólida para algo novo, algo que não ousávamos colocar em palavras. Ele respirou fundo e por um segundo pensei que ele fosse recuar, mas então ele estendeu a mão, tocando delicadamente o meu braço. O toque foi tão leve que quase poderia ter sido acidental, mas havia uma intenção ali, algo que eu podia sentir através da ponta de seus dedos. Meu coração bateu mais rápido, cada batida ecoando em meus ouvidos, enquanto eu tentava manter a compostura. Havia algo absolutamente proibido naquela proximidade, mas ao mesmo tempo havia um conforto familiar que me fazia querer ficar exatamente onde eu estava, sem me afastar. Eu não sei como te pedir isso, ele começou, sua voz baixa, quase rouca, o olhar profundo fixo no meu. Parecia que ele procurava algo em mim, talvez uma permissão silenciosa, um sinal de que o que estava prestes a pedir não seria um erro. Diga, Roberto, não tem problema, incentivei, minha voz saindo mais suave do que eu pretendia. Aquele espaço pequeno entre nós parecia se tornar menor a cada segundo, a tensão pairando no ar como um segredo compartilhado que ambos temíamos explorar. Finalmente, ele suspirou e se inclinou um pouco mais, sua mão ainda repousando sobre o meu braço, mas agora com um pouco mais de firmeza. Era um gesto tão sutil, mas carregado de uma proximidade que eu nunca teria imaginado que pudesse sentir com ele.
Preciso que você confie em mim, ele murmurou, e o tom em sua voz era ao mesmo tempo tranquilizador e eletrizante. Havia algo naquelas palavras, naquela proximidade quase íntima, que fez com que meu corpo reagisse antes que eu pudesse racionalizar o que estava acontecendo. Senti uma onda de calor que começou no meu peito e se espalhou por todo o corpo, um calor que eu não esperava sentir de uma simples conversa na varanda. Meu olhar vagou involuntariamente até sua mão, ainda em meu braço, os dedos fazendo um leve e quase imperceptível movimento, como se estivesse desenhando círculos na minha pele. Senti um arrepio percorrer minha espinha, um alerta silencioso de que algo estava acontecendo ali, algo que poderia mudar tudo. Ele continuou a me observar, um leve sorriso surgindo nos lábios, como se soubesse o efeito que estava causando. Você confia em mim? Ele perguntou, a voz quase um sussurro, mas que ressoou em mim como uma nota baixa de um instrumento que reverberava em todo o meu ser. Eu assenti, sem conseguir desviar o olhar de seus olhos. Sim, confio. Por um momento ficamos em silêncio, apenas nos encarando. Era como se o mundo ao nosso redor tivesse desaparecido, e a única coisa que existia era aquele instante, aquela conexão inexplicável que parecia intensificar cada sensação. Ele deu um passo à frente e a distância entre nós se tornou insignificante. O calor de seu corpo envolvia o meu, criando um campo magnético do qual eu não queria sair. Ele se inclinou, o rosto próximo o suficiente para que eu pudesse sentir sua respiração roçar minha pele. Meu coração batia mais rápido, cada pulsação ecoando em meus ouvidos, enquanto eu lutava contra o impulso de fechar os olhos e me deixar levar por aquele momento. Não era apenas o toque dele, mas o que estava por trás desse toque, uma intenção carregada de um desejo proibido que nós dois sabíamos ser arriscado, mas ao qual nenhum de nós parecia disposto a resistir. Eu preciso que me ajude a entender isso, ele murmurou, os olhos intensos, fixos em mim com uma profundidade que parecia despir minha alma. Tem algo em você, algo que me atrai de uma forma que eu não posso ignorar. Suas palavras foram como um sussurro ao vento, mas o impacto delas ressoou como um trovão em meu peito. Ele não precisou dizer mais nada, pois no fundo eu sabia que ele sentia o mesmo que eu. Antes que pudesse responder, senti seus dedos deslizarem até minha mão, segurando-a com uma firmeza suave. Meu instinto era recuar, mas meu coração não queria. Cada fibra do meu ser parecia estar em conflito, mas de alguma forma, estar ali, naquele momento com ele, parecia a coisa mais natural do mundo. Estávamos ambos à beira de algo, algo que não ousávamos nomear, mas que estava prestes a se tornar inevitável. Aquele toque, embora suave, era cheio de promessas. Era como se ele estivesse perguntando, silenciosamente, se eu estava disposta a cruzar essa linha com ele, a deixar que essa tensão entre nós se transformasse em algo palpável, algo que mudaria tudo. E naquele instante percebi que eu queria isso, queria descobrir até onde essa conexão poderia nos levar. Aquele momento parecia suspenso no tempo, como se o mundo ao nosso redor tivesse parado, deixando apenas nós dois presos nessa bolha de tensão crescente e desejo contido. O toque de Roberto na minha mão era ao mesmo tempo delicado e seguro, como se ele soubesse exatamente o efeito que isso teria sobre mim. Eu poderia ter recuado, poderia ter encontrado uma desculpa para afastar aquele toque, mas algo em mim, algo profundo e inexplicável, me impedia. Em vez disso, eu me vi correspondendo àquele gesto, entrelaçando meus dedos nos dele, sentindo a textura da sua pele, a firmeza com que ele segurava minha mão, como se não quisesse que eu fugisse. Ele suspirou,
um som baixo e quase imperceptível, mas que ecoou em mim como uma confissão silenciosa. Havia algo na forma como ele me olhava que fazia com que cada célula do meu corpo despertasse, como se estivesse esperando por esse momento há muito tempo. Seus olhos fixos nos meus eram intensos, revelando uma mistura de sentimentos que ele parecia não conseguir conter. Era como se, finalmente, ele estivesse permitindo que eu visse algo que sempre esteve lá, escondido sob camadas de convivência pacífica e de amizade cordial. Eu não deveria. Ele começou, a voz baixa, carregada de um peso que ele parecia carregar há muito tempo. Mas não consigo evitar. Essas palavras pareceram dissolver qualquer barreira que ainda restava entre nós. Sentindo o calor de sua mão na minha, a proximidade de seu corpo, a intensidade daquele olhar, soube naquele momento que não havia mais volta. Todos os anos de amizade, de cumplicidade silenciosa, pareciam culminar naquele instante, transformando-se em algo muito maior, algo impossível de ser ignorado. Eu podia sentir meu coração batendo forte, cada batida ecoando em meus ouvidos, enquanto ele se aproximava lentamente, como se temesse quebrar o encanto se fosse rápido demais. Seu rosto estava agora a centímetros do meu, e eu podia sentir sua respiração quente contra minha pele, uma sensação que me causava arrepios. Era uma proximidade proibida, mas ao mesmo tempo incrivelmente natural, como se nossas almas tivessem estado à espera desse momento o tempo todo. Eu não sabia o que dizer, nem se havia algo a ser dito. Estávamos além das palavras, em um espaço onde apenas o toque e o olhar bastavam para expressar tudo. Senti sua mão livre deslizar para meu rosto, seus dedos traçando uma linha suave desde a minha têmpora até o queixo. O toque era leve, mas cheio de intenções não ditas, como se ele estivesse explorando cada centímetro, memorizando cada detalhe. Fechei os olhos por um segundo, tentando controlar o tumulto de emoções que me invadia, mas quando os abri novamente, ele estava ainda mais perto, seu olhar fixo no meu, com uma intensidade que fazia com que todo o resto desaparecesse. Há algo em você que me prende, ele murmurou, as palavras saindo com dificuldade, como se ele tivesse guardado aquilo por muito tempo. Eu sei que isso é errado, mas não consigo mais esconder. Seus dedos deslizaram suavemente pela linha do meu maxilar e senti meu coração acelerar ainda mais, uma corrente elétrica correndo por mim a cada toque. Eu sabia que deveria interromper aquilo, que havia algo perigosamente sedutor e irresistível em cada gesto, em cada palavra. Mas, naquele momento, todos os meus princípios, toda a lógica que costumava guiar minhas decisões, pareciam insignificantes diante da intensidade do que sentíamos. Eu sinto o mesmo, Roberto, admiti em um sussurro, minha voz tremendo levemente. As palavras escaparam antes que eu pudesse contê-las. Uma confissão que veio do fundo do meu ser, algo que eu sequer sabia que existia até aquele momento. Mas agora, revelado, parecia impossível ignorar. Ele se aproximou ainda mais, o rosto a meros milímetros do meu, e pude ver cada detalhe de sua expressão, o brilho no olhar, a tensão nos lábios, a respiração irregular. O mundo ao nosso redor parecia desaparecer, deixando apenas o som das nossas respirações entrelaçadas, os pequenos gestos que diziam tudo o que as palavras não podiam expressar. Sua mão deslizou para minha nuca e senti o calor de seu toque se espalhar por todo o meu corpo, uma corrente de energia que parecia despertar cada fibra, cada sentido, cada emoção que eu acreditava ter esquecido. Você não sabe o quanto eu esperei por esse momento, ele murmurou, sua voz baixa e rouca, carregada de sentimentos contidos que finalmente pareciam encontrar uma forma de se libertar.
Antes que eu pudesse responder, ele inclinou-se ligeiramente e nossos lábios se tocaram, primeiro de forma hesitante, quase como um teste, uma pergunta silenciosa sobre o que viria a seguir. O toque era suave, quase imperceptível, mas ao mesmo tempo carregado de uma intensidade que parecia incendiar tudo ao redor. Eu correspondi ao beijo, lentamente, sentindo cada segundo como se fosse eterno, cada toque como uma revelação. Seus lábios eram quentes, firmes e tinham um sabor levemente adocicado, talvez do café que ele tinha tomado mais cedo. Eu podia sentir o cuidado em cada movimento, a delicadeza com que ele explorava cada sensação, como se estivesse redescobrindo algo perdido. Aos poucos, o beijo se aprofundou e eu me vi envolvida em uma onda de emoções que não podia mais controlar. Era como se todos os anos de amizade, todos os momentos compartilhados, todos os olhares trocados, culminassem naquele instante. Eu me entreguei àquele momento, permitindo-me esquecer de tudo ao redor. Sentia suas mãos deslizarem pelas minhas costas, criando um caminho de calor que se espalhava por todo o meu corpo, uma sensação de segurança e desejo que eu não sentia há muito tempo. Cada movimento, cada toque, cada carícia parecia carregar uma intensidade contida, uma paixão reprimida que agora se revelava em toda a sua força. Quando finalmente nos separamos, ambos respirávamos com dificuldade, como se o ar ao nosso redor tivesse se tornado mais denso, mais pesado. Olhei para ele e vi em seu rosto a mesma expressão que provavelmente estava no meu, uma mistura de surpresa, desejo e uma ponta de culpa. Sabíamos que aquilo era um território proibido, uma linha que havíamos cruzado sem retorno, mas naquele momento nada parecia mais certo do que estar ali, com ele, compartilhando essa intimidade. Ele permaneceu em silêncio, ainda segurando minha mão, como se não quisesse me soltar, como se estivesse com medo de que aquele momento se desfizesse como um sonho ao menor movimento. E eu sentia o mesmo, uma urgência em permanecer ali, de não permitir que nada interferisse naquele instante, de deixar que aquele desejo que nos unia permanecesse inabalável. Eu não sei o que vai acontecer agora, ele admitiu, sua voz quase um sussurro. Mas uma coisa é certa, não consigo mais esconder o que sinto por você. Suas palavras me atingiram como uma verdade que eu mesma ainda estava processando. A realidade de tudo o que estávamos vivendo parecia se desdobrar diante de nós, cheia de complexidade e consequências que eu não estava pronta para enfrentar. Mas, ao mesmo tempo, a intensidade daquele momento parecia superar qualquer medo, qualquer hesitação. Havia algo naquele sentimento que ia além da razão, uma conexão que eu não poderia negar, mesmo que quisesse. Roberto continuou a me olhar, como se buscasse em meus olhos uma confirmação, uma resposta silenciosa ao turbilhão de emoções que ambos sentíamos. Eu sabia que, a partir daquele instante, tudo havia mudado. Cada olhar, cada toque que antes poderia ser considerado casual, agora carregava um peso diferente, uma intensidade que não podia ser ignorada. Ele segurava minha mão com mais firmeza, e aquele simples gesto parecia selar um acordo tácito entre nós, uma promessa muda de que, independentemente das consequências, estávamos dispostos a explorar aquele sentimento. Hesitante, ele ergueu a mão até meu rosto, os dedos tocando suavemente minha pele, traçando linhas invisíveis com uma delicadeza que fez com que todo o meu corpo se arrepiasse. Eu não conseguia desviar o olhar, como se estivesse hipnotizada pela intensidade de seu olhar, presa em um campo magnético que nos conectava e ao mesmo tempo me fazia sentir vulnerável de uma maneira que eu nunca havia experimentado antes. Havia algo quase sobrenatural naquele momento,
como se todos os anos de convivência e amizade tivessem finalmente desabrochado, revelando uma verdade que sempre esteve ali, mas que nós insistíamos em ignorar. Eu, ele começou a dizer, mas parou, como se as palavras lhe faltassem. A voz dele estava rouca, um misto de desejo e cautela que fazia meu coração bater mais rápido. Não era preciso que ele dissesse mais nada. Eu sabia o que ele sentia. Sabia que era o mesmo que eu. Tudo o que eu precisava era de um sinal, uma pequena confirmação de que estávamos prontos para atravessar essa linha juntos. Eu nunca imaginei que sentiria isso, ele murmurou, aproximando-se mais um pouco, a voz baixa e carregada de uma sinceridade desarmante. Mas agora que sei, não quero voltar atrás. Essas palavras pairaram entre nós, ecoando no silêncio da manhã. Senti uma onda de calor percorrer meu corpo, um arrepio que começava na base da minha espinha e se espalhava, deixando-me tonta e ansiosa. Eu queria responder, dizer a ele que sentia o mesmo, mas as palavras pareciam presas em minha garganta. Em vez disso, deixei que meu corpo respondesse por mim, inclinando-me para ele, aproximando-me ao ponto de sentir sua respiração contra minha pele. Finalmente, ele ergueu minha mão até seus lábios, depositando um beijo suave e prolongado no dorso. O gesto foi ao mesmo tempo delicado e devastador, como se cada toque carregasse uma promessa, uma intenção oculta que eu ansiava por desvendar. Sua respiração era irregular, e eu podia ver a luta em seus olhos, um misto de desejo, respeito e uma ponta de medo, como se ele soubesse que, ao dar esse próximo passo, tudo mudaria para sempre. Se você também sente isso, não diga nada, ele murmurou, os olhos fixos nos meus, uma intensidade inconfundível em sua voz. Eu não disse uma palavra. Em vez disso, deixei que o silêncio falasse por mim, um consentimento tácito que ele pareceu entender perfeitamente. Ele se aproximou ainda mais, e então nossos lábios se encontraram novamente, mas desta vez sem hesitação, sem reservas. O beijo foi profundo, uma mistura de desejo e ternura que me fez perder a noção do tempo e do espaço. Eu me entreguei completamente, cada sentido amplificado, cada toque parecendo carregar um significado que transcendia qualquer palavra. Sentia seus braços ao meu redor, segurando-me com uma firmeza que me fazia sentir segura e desejada ao mesmo tempo. Quando finalmente nos separamos, respirando com dificuldade, ele manteve sua testa encostada na minha. O silêncio entre nós cheio de promessas não ditas e de uma conexão que agora era impossível negar. Fechei os olhos por um segundo, sentindo o calor de seu corpo, o toque de suas mãos, e permiti que aquele momento se gravasse em minha memória. Eu sabia que, independentemente do que o futuro reservasse, aquele instante ficaria para sempre marcado em mim, como uma lembrança preciosa de um amor inesperado. O que vamos fazer agora? Eu perguntei. Minha voz, um sussurro, cheia de incertezas e expectativas. Ele sorriu, um sorriso suave, mas cheio de uma confiança que parecia acalmar todas as minhas dúvidas. Vamos dar um passo de cada vez, ele respondeu, sua voz baixa e firme. O que importa é que estamos juntos nisso, e por mais complicado que seja, eu não me arrependo. Eu sorri de volta, sentindo uma paz que não sentia há muito tempo. Havia algo em Roberto, algo que sempre esteve ali, mas que agora eu enxergava com clareza. Ele era mais do que um amigo, mais do que um vizinho. Ele era alguém com quem eu compartilhava uma conexão profunda e inexplicável, algo que transcendia qualquer lógica ou convenção. Ainda segurando minha mão, ele me puxou para perto e ficamos ali, abraçados na varanda, compartilhando um silêncio que dizia mais do que qualquer conversa poderia. Era um momento nosso, um instante de cumplicidade
que ninguém poderia nos tirar. Senti o calor de seu corpo, o ritmo de sua respiração e deixei-me levar por aquela sensação de completude, como se finalmente tivesse encontrado o que sempre estive procurando. O sol já estava mais alto no céu, mas para nós parecia que o tempo havia parado, deixando apenas o presente, o aqui e o agora. Sabíamos que aquele era apenas o começo de uma jornada complicada e cheia de desafios, mas também sabíamos que, de alguma forma, valia a pena, porque no final das contas, a vida era feita desses momentos, desses encontros inesperados que mudavam tudo. Finalmente, ele se afastou um pouco, ainda segurando minha mão, e olhou para mim com uma expressão de ternura que me fez sentir ainda mais conectada a ele. Eu não sei o que o futuro nos reserva, ele disse, a voz baixa e sincera, mas quero estar ao seu lado, independente do que aconteça. Eu assenti, sentindo uma confiança renovada. Também quero isso, Roberto. E com essas palavras, senti uma paz profunda tomar conta de mim, uma certeza de que, independentemente dos desafios, estávamos juntos nisso. Era um sentimento novo, algo que eu nunca havia experimentado, mas que agora se tornava a base de tudo. Os dias que seguiram aquele momento na varanda foram como viver em uma nova dimensão, onde cada encontro com Roberto parecia carregado de uma intensidade impossível de ignorar. Cada vez que nos víamos, trocávamos olhares que diziam tudo o que ainda não tínhamos colocado em palavras, gestos sutis que escondiam a verdade do que sentíamos. Éramos dois cúmplices em uma história que parecia ter sido escrita muito antes de nossos caminhos se cruzarem. Ainda assim, ambos sabíamos que havia uma linha tênue entre o que sentíamos e a realidade que nos cercava. Roberto e eu tínhamos construído uma história de amizade que para todos era perfeita e intocável. Mas agora havia uma nova camada, algo profundo que compartilhávamos silenciosamente e que parecia um segredo apenas nosso. Numa tarde, semanas depois daquele primeiro beijo, Roberto me convidou para jantar em sua casa. Disse que queria conversar, colocar tudo em perspectiva e, embora soubesse que era algo sensato, senti um frio na barriga ao me preparar para aquela noite. Escolhi um vestido simples, mas que sabia que ele apreciaria, e enquanto caminhava até a porta ao lado, cada passo parecia um prelúdio para algo maior. Quando ele abriu a porta e nossos olhos se encontraram, soube que não havia volta. A casa estava acolhedora, com uma luz suave que criava uma atmosfera íntima e reconfortante. Ele havia preparado tudo com cuidado, e percebi que aquele jantar era mais do que uma simples conversa. Era uma tentativa de solidificar o que sentíamos, de encontrar um caminho para o que poderia vir a ser. Durante o jantar, nossas conversas eram tranquilas, naturais, mas sempre permeadas por aquele fio invisível de tensão e expectativa. Quando terminamos, ele segurou minha mão sobre a mesa e ficou em silêncio por um momento. A intensidade em seu olhar era quase palpável, e eu sabia que estava prestes a dizer algo que poderia mudar tudo. Eu não planejei nada disso, ele começou, sua voz suave, mas firme. Você sempre foi minha amiga, minha confidente, mas agora há algo que eu não consigo ignorar. Eu não quero mais fingir que isso não existe. Essas palavras foram como uma chave que destrancou todos os sentimentos que eu havia tentado controlar. Eu o olhei, sabendo que meus olhos estavam refletindo exatamente o que ele sentia. Respirei fundo e me inclinei em sua direção, tocando seu rosto com delicadeza. Eu também não quero ignorar, murmurei, a voz baixa, quase um sussurro. Quero viver isso com você, Roberto, mas sei que não será fácil. Ele sorriu, um sorriso cheio de compreensão e determinação. Nada que vale a pena é fácil, respondeu, entrelaçando seus dedos nos meus.
mas seja o que for, prefiro enfrentar com você ao meu lado. Aquelas palavras selaram um pacto entre nós. Levantamo-nos e ele me puxou para perto, seus braços ao meu redor, criando um casulo de segurança e afeto. Nossos lábios se encontraram e o beijo foi longo, profundo, como se cada segundo fosse uma promessa silenciosa de que estávamos prontos para o que quer que viesse. Havia algo de mágico e ao mesmo tempo real, algo que nos fazia sentir que, apesar de tudo, havíamos encontrado um ao outro no momento certo. Passamos a noite juntos, conversando, rindo, compartilhando nossos sonhos, nossos medos e nossas esperanças. Cada toque, cada olhar, cada palavra parecia fortalecer o que sentíamos, como se estivéssemos construindo algo sólido, um vínculo que não poderia ser rompido. Quando o amanhecer finalmente chegou, estávamos deitados lado a lado, as mãos entrelaçadas, observando a luz suave do sol que começava a invadir o quarto. Senti uma paz profunda, uma certeza de que, apesar de todas as incertezas, o que tínhamos era verdadeiro e valioso. Ele virou-se para mim e sorriu, os olhos brilhando com um carinho que parecia aquecer cada parte do meu ser. Estamos juntos nisso, ele disse, a voz baixa e cheia de emoção. Assenti, sorrindo de volta, sentindo o coração bater mais forte. Sim, estamos juntos, respondi, e naquele instante soube que, independentemente do que o futuro reservasse, havíamos encontrado um ao outro de uma forma que nada poderia mudar.